Então seja bem-vindo a esse momento aqui devocional de celebração especial, né, sobre a festa dos tabernáculos, e especificamente vamos tratar hoje do dia da bênção do sacerdote na festa dos tabernáculos. Para tratar do assunto, eu queria convidar você para abrir aí a sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Então João escreveu um evangelho e nós vamos estudar esse evangelho de João hoje. É João no capítulo 7, eu quero ler junto com você João capítulo 7. Eu vou começar minha leitura a partir do versículo 14. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, minha versão está escrita assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. João registrou então esse momento em que Jesus foi para uma festa. E o registro de João, depois você pode conferir aí nos escritos do apóstolo João, que essa festa era a festa dos tabernáculos. Então exatamente nesse período aqui do calendário bíblico era a festa dos tabernáculos. João registrou Jesus subindo a Jerusalém. Ele teve ali um momento de conversa com os seus irmãos. Os irmãos foram na frente, mas depois Jesus também subiu à festa, né? Subiu até a cidade, foi participar da festa dos tabernáculos. João registrou isso aqui. E nessa festa dos tabernáculos, Jesus até estava ali no templo e estava ali ensinando, estava trazendo ali entendimento, algo muito próximo aqui do que estamos fazendo. Estamos trazendo aqui uma leitura da palavra, uma leitura bíblica, estamos trazendo aqui uma mensagem do Evangelho. Jesus estava ali na mensagem do Evangelho, estava trazendo ali um estudo, né? Estava ensinando a palavra, ensinando os princípios de Deus para as pessoas que estavam no templo, e era a festa dos tabernáculos. Ele subiu ali naquela festa e estava ensinando, e ele conseguia atingir um consenso ali das pessoas que estavam ouvindo o seu ensino, de que ele entendia do que estava ensinando, ele sabia aquilo que estava ministrando, ele tinha domínio dos temas que tratava. Então alguns julgavam que ele não sabia, ele de estudo, mas olhando para ele via que ele tinha domínio da matéria. Então o que se referia a princípio bíblico, o que se referia a coisas eternas, as coisas do alto, as coisas de Deus, Jesus tinha um domínio. E ele estava no templo ministrando sobre essas coisas, falando sobre essas coisas, ministrava com autoridade, porque ele realmente conhecia, ele realmente exercia domínio sobre esses temas, sobre aquilo que era tocante aos princípios bíblicos. Então ele tinha uma referência, e ele trazia essas referências, expunha essas referências com autoridade e cravava, né, de que o ensino não era dele. Isso é que é muito lindo nessa passagem, que para mim faz muito sentido tratar dela hoje, porque é um tema muito tocante sobre o dia da bênção do sacerdote. Então ele se comportava como um sacerdote que conhecia a matéria, um sacerdote que conhecia os princípios, um sacerdote que ensinava no templo, conhecendo as verdades, não somente de teoria, na certa, ele falava ali da prática, e ele dizia o valor do seu ensino quando eles ficavam ali boquiabertos. Nem parece que ele tem tanto estudo, mas como ele domina essas coisas. E ele dizia, né, com a sua ali simplicidade que João conseguiu registrar, ele dizia: o que eu tenho ensinado nem é tanto de estudo em si. O que eu tenho ensinado é um ensino que vem do alto, que vem do eterno, que vem do Senhor, que vem de Deus. O ensino é dele, não é meu. É por isso que é forte, é por isso que é vívido, é por isso que tem vida, é porque vem de lá. A glória toda é dele e não é minha. Então não era por esforço próprio, por isso que ele dizia:
não é para buscar glória para mim, não vem só de um esforço, não é o meu esforço, não é o meu suor que eu estou ensinando para vocês, mas eu estou ensinando do ensino que vem de Deus. É por isso que todo mundo se admira, porque é Deus quem está diretamente ensinando para você. O que isso traz para a gente hoje de entendimento, pessoal? Traz que o sacerdote ele deve se colocar numa posição de um servo, de um garçom, que vai servir a verdade que nem é dele. A verdade é do alto, é do Senhor, a verdade é de Deus. E é um garçom que apenas estende a mão ali numa bandeja e vai servindo a verdade. E era isso que Jesus estava colocando ali em plena festa dos tabernáculos. Alguns eruditos dizem que esse era o dia do sacerdote, e ele estava ali se colocando como sacerdote, como autoridade, dizendo: eu vim aqui estender a bandeja para vocês provarem das delícias que vêm do Senhor. E eu estou identificando aqui como um sacerdote tem que agir, qual a postura de um sacerdote. Ele não ensina do seu próprio suor, ele não ensina do seu próprio esforço, ele ensina daquilo que Deus entrega a ele. Ele é apenas um veículo que leva o ensino de Deus àqueles que estão ouvindo, àqueles que estão estudando o ensino em si. E é assim que se consolida uma autoridade. Jesus veio e consolidou a sua autoridade ali. Eu sou um sacerdote, mas eu não ensino de mim mesmo, porque eu não busco a glória para mim. Para evitar buscar a glória para mim, a glória toda é de Deus, o ensino é dele. Eu só transmito a vocês, eu sou apenas um veículo entregue para vocês. Quem estava dizendo isso era Jesus Cristo. Que modelo, né? Jesus Cristo era o nosso modelo. Ele era um modelo que trazia esse ensino. Se alguém poderia bater a mão no peito e dizer: olha, eu sei muita coisa, eu tenho muito para ensinar, era Jesus, né? Mas ele personificou ali um exemplo, né? Um modelo. Como os sacerdotes que virão, como eles devem ensinar? Devem ensinar assim, reconhecendo que há uma referência, e a referência é: Deus é quem é o dono do ensino. Ele é quem é o dono da verdade. Ele é quem é o dono do princípio. Então o ensino é dele e a glória, por isso, é dele. A referência é dele. Eu sou professor, né, de uma universidade, sou professor da Universidade Federal aqui do estado do Piauí. E a gente tem que olhar alguns trabalhos acadêmicos e a gente tem que prezar ali pelas normas dos trabalhos acadêmicos, os alunos que chegam e proporcionam ali seus estudos, submetem seus estudos, a gente tem que avaliar e também tem que fazer ali um julgamento, até de nota às vezes, para aquelas pesquisas, né, que os alunos submetem. E a gente sempre vai em cima ali de um tópico que é muito importante, que é a questão das referências daquele que está estudando. Então você está estudando, descobriu alguma coisa nova, está estudando e descobriu ali alguma coisa inovadora, mas a base do seu estudo deve ser ali referenciada, assim dizem as normas acadêmicas. Então tem que ter uma referência. A pessoa tem que citar as referências, tem que dizer de onde veio aquela base dos estudos que o credenciou a descobrir, a pesquisar, a ter, né, estudos novos, a conseguir avançar ali naquele grau de estudo. Então tem que ter uma referência. Quando estou dando aula, eu dou aula ali e falo quem foi que trouxe a primeira ideia. A gente faz um histórico, um apanhado, quem foi que rabiscou a primeira equação, de onde veio a segunda equação e agora chegou a essa consolidação do ensino. Então a gente faz um aparato, né, que tem ali uma consolidação, uma referência bibliográfica, a gente faz uma revisão e diz ali quem são os autores, quem são as fontes que nos deram a inspiração para que o estudo pudesse então avançar. Então isso aí é uma referência. Jesus pegou e fez isso, gente. Ele não puxou a glória para si. Ele disse: o que eu estou falando para vocês tem uma referência antes, eu credencio uma referência. Hoje tem softwares que a gente pode usar e pesquisar se o trabalho do aluno é plágio ou se a ideia é dele mesmo. Tem como a gente pesquisar e dizer se a referência está correta. Se aplicarmos uma referência aqui às palavras de Jesus, aplicar um software desse para procurar se tinha plágio e dizer: não, está aqui as referências. Ele está citando a palavra de Deus.
que já era de Deus anteriormente a ele. A gente vai achar isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia tem um link de referência. Os apóstolos vão escrever os seus ensinos citando a palavra, a escritura que já vinha antes deles. Jesus vai mencionando as coisas e dizendo: isso aqui já existe, isso aqui já foi ensinado, isso é palavra de Deus. Por isso o ensino era tão fortificado, o ensino era tão valioso. Todo mundo identificava, tem alguma coisa especial nessa palavra. E o que é que tem tão de especial nessa palavra? Porque ele está citando uma referência. Na minha rede social tem uma publicação, uma capazinha que eu uso na minha rede social, que é exatamente um trabalho de computador que o rapaz fez, que eu achei muito lindo, printei, dei a referência ali para ele, eu coloquei lá, são as barrinhas onde aparecem as referências bíblicas. Então tem todos os livros da Bíblia e tem uns arcos que ligam um livro a outro, onde um livro cita o outro. E ficou uma imagem muito bonita, porque praticamente todos os livros citam todos os livros. Então tem todos os arcos lá pintados com cores, identificando que a Bíblia sempre cita a própria Bíblia. Isso aí é um show de referências, porque está sempre citando ali um autor que veio antes. Essa consolidação de Jesus, o ensino dele sacerdotal foi esse. Ele se colocou como um sacerdote que sabia se posicionar como um bom ensinador. E ele diz: o meu ensino nem é meu, o meu ensino é de Deus. Eu estou aqui servindo o ensino que é verdadeiro. Aí você tem como dizer o que é verdade e o que não é. O meu ensino é verdadeiro porque eu estou ensinando o que Deus ensinou. Então ele conformou, né? Deixou ali uma forma para que todo mundo identificasse. Esse é o ensino verdadeiro, porque eu ensino que eu trago as referências, e a minha referência é Deus. É Ele quem é a fonte e é dele que eu estou falando para todos vocês. Eu quero trazer aqui uma consolidação de que Jesus era sacerdote, porque a Bíblia já afirma isso. O escritor de Hebreus escreveu assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, isso aí era Hebreus no capítulo 5, versículo 5. O escritor de Hebreus traz esse entendimento, que Jesus era sumo sacerdote, mas ele não buscou a glória dele. Ele deu as referências. Ele diz: a minha referência é Deus. Deus é a minha referência. E ele pôs Deus no lugar que Deus merece e disse: eu sou um servo, eu estou aqui servindo o ensino que já vem de Deus. Então ele não se gloriou a si mesmo para ser chamado de sumo sacerdote, mas aquele que o enviou, esse era o discurso dele na festa dos tabernáculos. Ele foi pregar na festa dos tabernáculos, e na pregação dele na festa dos tabernáculos foi identificado: eu não estou me gloriando, a glória é dele. Mas aí o escritor de Hebreus achou, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. E depois estava lá identificado: tu és sacerdote para sempre. E não um sacerdote qualquer, mas o sacerdote de uma ordem específica, a ordem de Melquisedeque. Tá? Depois você pode olhar aí em outras mensagens que temos aí no nosso canal. A gente fala muito aí de Melquisedeque, a gente já falou, tem uma mensagem específica só sobre essa linhagem, essa ordem, né? A ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal. Melquisedeque não era exatamente um nome, tá? Melquisedeque era um título, né? Então era o sacerdote que era rei e sacerdote, né? O sacerdote de paz, né? Esse é o Melquisedeque que é citado ali, conversando com Abraão, que trouxe ali a Santa Ceia e entregou a Abraão. Então era o rei e sacerdote, o rei de justiça, tá? Então era conhecido como era um título, tá? Era um título que era dado, e tinha uma ordem, tinha uma linhagem, né, que recebia esse título aí, que eram os homens justos, sacerdotes justos e sabiam do que falavam. No ensino deles não tinha injustiça. E olha só como casa com a descrição de João, a mensagem que Jesus pregou em tabernáculos
foi essa mensagem de que era o rei da justiça. Ele era aquele que ensinava o que era de Deus, e nesse ensino não havia injustiça. Então é esse Jesus que nós podemos confiar como sumo sacerdote, porque ele tem referências, ele tem justiça, ele tem uma ordem. Alguém já falava, vai ser desse jeito, e quando ele foi pregar durante a festa dos tabernáculos, ele só confirmou. É isso mesmo que eu vim falar aqui, eu vim fazer isso, eu vim falar dessa mensagem justa. Não há injustiça, porque ela é verdadeira porque ela nem é minha, ela é verdadeira porque eu estou aqui citando as referências. Ela é de Deus. Uma mensagem que é de Deus, é uma mensagem que tem referência, é uma mensagem que eu posso confiar. É por isso que ele disse, não vai haver injustiças, porque é a mesma linhagem que foi aí consolidada por essa palavra profética. É da ordem de Melquisedeque. Então é da ordem daqueles reis de justiça, daqueles sacerdotes de justiça. É dessa linhagem que vem Jesus Cristo. O pregador da festa dos tabernáculos é um que prega sobre sacerdócio, é aquele que prega sobre justiça. E é por isso que João registrou. Na pregação dele não havia injustiças. É da linhagem de Melquisedeque. Então olha só como isso vai abrilhantar o nosso devocional de hoje, porque nós estamos aqui estudando sobre o dia da bênção do sacerdote. E no dia da bênção do sacerdote identificamos na Bíblia uma pregação de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Os estudiosos apontam que provavelmente foi no dia da bênção do sacerdote. Então no dia da bênção do sacerdote, quem estava ensinando no templo era o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, onde não havia injustiça. Isso é uma coisa maravilhosa para se estudar no dia de hoje. Porque agora em Jerusalém, né, é o dia do sacerdote, é o dia da bênção do sacerdote. Agora sim, a gente está passando por um momento específico lá em Jerusalém, mas tradicionalmente na festa dos tabernáculos, no dia da bênção dos sacerdotes, aqueles que são da linhagem sacerdotal, eles vão lá nas ruas de Jerusalém, os que entendem sobre sacerdócio vão lá, pedem a bênção, né? Abençoam também com ofertas, e eles recebem a bênção sacerdotal. Eu vou já citar aqui as palavras que eles dizem, porque tem uma palavra bíblica que o sacerdote diz para abençoar. Então eles são um dia muito especial, é um dia muito especial, que eles são ali honrados, né, como sacerdotes, mas eles também liberam palavras de bênção sobre o povo. Então a palavra de justiça é o rei que traz a bênção nos seus lábios, porque é um rei de uma linhagem de justiça. Eu lembro de algumas passagens bíblicas, né, que as pessoas pediam para serem abençoadas, né, porque pedir uma bênção não é nada que nos envergonhe. Eu conheço pessoas que pedem coisas esquisitas para pessoas injustas. Eu estou te mostrando aqui um sacerdote que é conhecido como sacerdote da justiça. É o rei justo. O que há de mais em pedir a bênção a um rei justo, né? A gente pede coisas a pessoas injustas, né? A Bíblia cita, Lucas capítulo 18, cita uma parábola do juiz que é iníquo, né? Um juiz que não temia a Deus e tinha sempre uma senhorinha de fé que pedia: julga a minha causa faz tempo que está aí, ninguém está julgando, julga a minha causa. E esse juiz ali, cheio de si, diz: eu não temo nem a Deus, eu não temo nada, mas essa mulher está me perturbando, está me importunando. Por causa dessa importunação dela, eu vou julgar logo essa causa dela. E Jesus conta essa parábola e traz um paralelo para que a gente ore, para que a gente peça. Não se canse de clamar, de pedir, de orar. Pedir a quem? A um juiz iníquo? Ele ensina: se até um juiz iníquo, pela importunação, ele concede, e dirá: Deus não vai conceder coisas a vocês. Depois ele reforça isso em outras parábolas, né? Lucas foi quem registrou parábolas como essa. Registrou uma parábola de um amigo que chega na alta madrugada batendo na porta. Os vizinhos: me ajudem, me dê aí comida, porque um visitante chegou agora na minha casa, eu não tenho pão para dar para ele, me ajuda com alguma coisa. E Jesus conta essa parábola dizendo que o vizinho se chateou e diz: olha, se não for entregar o pão para ele, por ele ser amigo,
pelo menos para importunação, ele já vai entregar. E aí ele ensina ali, isso é Lucas capítulo 11, né? Aí ele ensina ali que se um filho de vocês pedir comida, vocês dão, vocês sabem dar coisas boas, dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá Deus. Se você pedir, ele vai te dar a bênção do Espírito Santo. Gente, para quem que a gente vai pedir? É o dia da bênção do sacerdote. A gente vai pedir para quem? Para um juiz iníquo? A gente vai pedir para quem? Vai ficar importunando o vizinho para que o vizinho dê, não porque te ama, mas dê porque para de me importunar. A gente vai pedir para esse povo? A gente vai pedir para quem? Então a gente tem um dia que é chamado na Bíblia de dia do sacerdote, dia da bênção sacerdotal. Você não quer essa bênção? Não tenho fé para isso, porque aqui é questão de fé. É você crer que Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Olha só, então você busca a Deus. O escritor de Hebreus também deixou isso registrado. Então, se eu busco a Deus, ele gosta de presentear, ele gosta de abençoar aqueles que o buscam. No dia do sacerdote, sacerdote me abençoa. Sacerdote me abençoa, sacerdote, porque se os filhos maus, né, recebem dos seus pais boas dádivas, o que dirá aquele que está pedindo a Deus com fé? E eu tenho uma notícia para te dar, que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo se colocou como esse sumo sacerdote, o sumo sacerdote que pode nos abençoar. É o sumo sacerdote que, no dia da bênção sacerdotal, ele pode te abençoar. Foi isso que ele estava fazendo quando João registrou na passagem que estamos estudando. Era a festa dos tabernáculos. Ele estava abençoando todo mundo que estava ali. Ele não se ausentou da festa. No último dia da festa ele ainda estava lá. João registrou tudo isso aí nesse capítulo. Mas nesse dia específico ele estava abençoando todo mundo, estava ensinando, entregando a palavra e dizendo: nesse ensino não há injustiça. Então é esse sumo sacerdote conhecido como o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, no sacerdote que é da linhagem desse sumo sacerdote. Então a esse sumo sacerdote eu posso pedir a minha bênção. Esse é o dia de festa. Esse é o dia que eu posso pedir a bênção a ele. Qual é a bênção que você quer pedir ao seu sumo sacerdote? Porque hoje é o dia da bênção sacerdotal. Hoje é dia de festa dos tabernáculos. Hoje é dia de Kohen Gadol, que é assim que é chamado aí aquele dia, né? O dia do sacerdote, o dia do sacerdote santíssimo. É esse dia que você chega e fala lá em Jerusalém: é Kohen Gadol, é Kohen Gadol. E aí todo mundo já se parabeniza e faz a sua oração e pede a bênção do sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. Temos o sumo sacerdote Yeshua. Temos o sumo sacerdote Jesus. Podemos pedir para ele a bênção, que ele certamente estenderá a sua mão e nos abençoará. Ele é o sumo sacerdote em que eu posso confiar. É o sumo sacerdote que eu posso confiar a minha eternidade. É o sumo sacerdote diferente de qualquer juiz iníquo, porque ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote em quem eu posso depositar a minha fé. É o sumo sacerdote que é uma referência. Até canções eram feitas a Jesus, eram elevadas a ele. O Salmo 105 diz isso, o Salmo 110, diz isso. Fala sobre essa linhagem. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que esse cantor, que o Salmo é uma canção, o que é que esse cantor estava querendo deixar registrado? Esse é conhecido como o Salmo do Salvador, como o Salmo do Senhor Jesus. O que é que ele queria deixar registrado ali? Que era a hora de todo mundo se apegar a esse sumo sacerdote Jesus, porque ele é dessa linhagem da justiça. Então, se você tem alguma causa, peça a bênção do seu sumo sacerdote. Quando peço? Peça sempre. É isso que ele ensinou. Peça sempre. Mas aí nós estamos no meio de uma festa. Uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Jesus participou dessa festa, celebrou essa festa, foi o pregador principal dessa festa. E nessa festa tem um dia que é chamado Dia da Bênção Sacerdotal.
Você não vai pedir? Você não vai estender o seu clamor ao seu sumo sacerdote e dizer: Senhor, aproveita que hoje é dia e abençoa a minha causa. Aproveita que hoje é dia da bênção sacerdotal. A minha fé está ativada para te pedir: Senhor, me abençoa. Abençoa a minha causa. Me dá justiça. Meu Deus, hoje é o dia. Então qual é a bênção que eu vou pedir? Eu vou pedir que Ele me abençoe em tudo. Há uma bênção registrada na Bíblia, que é conhecida como a bênção sacerdotal. Kohen Gadol. A bênção do Kohen Gadol. A bênção do sacerdote, do sumo sacerdote, está registrada em Números. Então, em Números 6, o Senhor, não é ensino de homens, tá? É uma bênção que vem do Senhor. A bênção do Senhor está registrada, está escrita. Eu quero ler para você, Número 6, no versículo 22. Acompanha comigo. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Olha só a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Israel aqui é esse modelo. Israel aqui é o exemplo, né, de povo de Deus. Então é assim que Deus instituiu uma bênção sobre o seu povo escolhido. E os ensinos apostólicos, os ensinos de Jesus, eles apontam para isso. Apontam para que você também seja abençoado. Você tem um sumo sacerdote. O sumo sacerdote que vai pôr o nome do Senhor sobre você. Não era assim a orientação que foi dada aos sacerdotes, aos filhos de Arão? Foi dada essa orientação. Vocês vão pôr o meu nome sobre o povo. É por isso que é chamado povo de Deus. Porque o nome de Deus está no povo. É por isso que é chamado. Então, se você se faz povo de Deus, enxertado na videira verdadeira, né? Enxertado em Israel, se você é povo de Deus, então essa bênção é para você. Receba a bênção sacerdotal. Que eu porei a bênção, o nome sobre esse povo e eu os abençoarei. Então ele vai nos abençoar. Note que o sacerdote ele é um veículo. Ele é só o transmissor dessa bênção. Ele que estende a mão e abençoa. É isso, ele só estende a mão e abençoa. Mas é uma gerência. Mas quem abençoa mesmo é Deus. Então nós somos um veículo, mas quem abençoa é Deus. Era essa a orientação para os filhos de Arão, para os sumos sacerdotes. Então essa é a orientação para mim, essa é a orientação para você, essa é a orientação para o povo de Deus. Quando um homem de Deus, um sacerdote, ora e abençoa você, não é ele quem está te abençoando mesmo. Agora você entendeu, é Deus quem está te abençoando. O sacerdote está só pondo em você o nome de Deus. Põe em você o nome de Deus, porque diz: Senhor, esse é o teu povo, o povo de Deus. Abençoa o povo de Deus. E aí o povo de Deus é abençoado. Tem gente que pede para político, tem gente que pede para juiz iníquo, tem gente que pede para o amigo, tem gente que pede para o colega, tem gente que pede para quem não deve. Mas nós somos povo de Deus. Nós pedimos a bênção dele. E ele vem e nos abençoa. Eu quero orar por você, essa oração sacerdotal. Eu quero orar essa oração da bênção do sacerdote contigo agora. E a bênção que você quer, qual é a bênção que você quer? Qual é a bênção que você precisa? Qual é a bênção que você quer hoje? Tem que ser a bênção do sacerdote. Então hoje é o dia da bênção do sacerdote. Então eu quero ler essa bênção com você mais uma vez e essa vai ser a nossa oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, amém. É essa bênção do sacerdote sobre ti.
é essa bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero mesmo que você seja abençoado. Hoje é um dia de festa. Hoje é o dia de você ligar para o seu sacerdote, mandar mensagem para o seu sacerdote, aquele homem, aquela mulher de Deus que está sobre a tua vida, que é o teu pastor, que é a tua pastora, o apóstolo sobre você, o seu bispo. Ministre sobre ele um carinho, né? Obrigado por orar pela minha vida, obrigado por ser veículo de Deus para que a bênção do Senhor chegue sobre mim, obrigado por ser uma pessoa usada pelo Senhor para ensinar os caminhos da justiça, esses mesmos caminhos que o Senhor Jesus traçou. Muito obrigado, meu sacerdote, que a bênção do sacerdote também esteja sobre ti, e abençoa aí a minha vida na sua oração, e que esse homem, essa mulher de Deus abençoe tremendamente a tua vida, porque hoje é festa dos tabernáculos, mas é um dia especial. É o dia da bênção do sacerdote. Então que a bênção do sacerdote esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.